Ao aprender matemática na infância, você provavelmente começou contando objetos usando números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Conforme você foi adquirindo mais conhecimento, descobriu os números negativos, fracionários e decimais, que são necessários para descrever dívidas, temperaturas abaixo de zero, medidas mais precisas, entre outras situações do cotidiano. No estudo de cálculo diferencial e integral, esses conjuntos numéricos se tornam ainda mais importantes, pois fornecem as bases para a compreensão das funções e operações matemáticas avançadas. Neste vídeo, você vai aprender sobre os principais conjuntos numéricos utilizados no estudo de cálculo e vai aprender as características fundamentais desses conjuntos. Os principais conjuntos numéricos estudados em cálculo são: o conjunto dos números naturais, representado matematicamente pela letra N. O conjunto dos números inteiros, representado matematicamente pela letra Z. O conjunto dos números racionais, representado matematicamente pela letra Q. O conjunto dos números irracionais, representado matematicamente pela letra I. E o conjunto dos números reais, representado matematicamente pela letra R. O conjunto dos números naturais são os números inteiros positivos usados principalmente para a contagem. Ou seja, o conjunto dos números naturais é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Há divergência entre os matemáticos sobre se o número 0 deve fazer parte deste conjunto ou não. O conjunto dos números inteiros engloba o conjunto dos números naturais, seus opostos negativos e o zero. Em outras palavras, o conjunto dos números inteiros estende-se positivamente à direita a partir do zero, com os números 1, 2, 3 e assim por diante. E estende-se negativamente à esquerda a partir do zero, com os números -1, -2, -3 e assim por diante. O conjunto dos números racionais é formado por aqueles números que podem ser representados na forma de fração, isto é, P sobre Q, com P e Q inteiros, e Q, diferente de zero. Alguns exemplos. 1/2 pertence ao conjunto dos números racionais, porque é uma fração. -3/4 pertence ao conjunto dos números racionais, porque é uma fração. -2 pertence ao conjunto dos números racionais, porque, embora não seja propriamente uma fração, pode ser escrito dessa forma. Uma delas é escrever -2, como -2 sobre 1. 5 pertence ao conjunto dos números racionais, porque, embora também não seja uma fração, pode ser escrito dessa forma. Uma delas é escrever o número, como 5 sobre 1. O número 0 pertence aos racionais, pois ele pode também ser escrito na forma de fração, isto é, 0 sobre qualquer número diferente de 0, dá 0. Números decimais com um número finito de casas decimais também pertencem aos racionais, porque podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 0,75 pertence aos racionais, pois 0,75 é igual a 3/4. Números decimais que tenham um número infinito de casas decimais, mas que apresentam um padrão numérico que se repete indefinidamente, também pertencem ao conjunto dos números racionais, pois podem ser representados por uma fração. Por exemplo, 1/3 é igual a 0,333, e isso se repete indefinidamente. Este padrão numérico que se repete é chamado de dízima periódica. O conjunto dos números irracionais é formado por aqueles números que não podem ser representados por uma fração. Eles possuem uma expansão decimal infinita e não periódica. Por exemplo, o número π é um número irracional. Raiz quadrada de 2 também é um número irracional. O número de Euler é outro exemplo de número irracional. Este número é a base dos logaritmos naturais. Por fim, o conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais com os irracionais. Este é o conjunto básico utilizado em cálculo diferencial e integral, porque com ele somos capazes de representar qualquer número na reta real, tanto números negativos quanto números positivos. O conjunto dos números reais garante que não haja buracos ou falhas na reta real. Para finalizar, apresento um resumo dos 5 conjuntos estudados. O conjunto dos números naturais é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante.
O conjunto dos números inteiros abrange os números naturais, seus opostos, e o zero. O conjunto dos números racionais são os que podem ser escritos na forma de fração. O conjunto dos números irracionais são os que não podem ser escritos na forma de fração. E o conjunto dos números reais é o conjunto que reúne os números racionais e os irracionais. Fico por aqui. Até a próxima.